E aí, brother? Caião, vivi uma situação de aparências há alguns anos, quando me tornei evangélico. Me disseram que eu tinha que andar e falar como evangélico, me disseram que eu tinha que andar de terno, sempre com a Bíblia na mão. Me disseram que minhas conversas tinham que ser evangélicas. Eu não podia falar oi ou tudo bem, mas eu tinha que falar paz do Senhor, tá amarrado. Enfim, essas loucuras religiosas. E para ser conhecido como um homem cheio do Espírito Santo, eu tinha que orar em línguas, revelar, profetizar. Cai do céu, quanta profetada eu dei. Só para mostrar que eu tinha Espírito Santo. Ô, gente. Putz, cara. Mas é assim, porque o cara ficou obrigado a fazer isso. Olha isso. Ficou obrigado a agir na carne. Para poder ser alguém no grupo, sabe? Isso. Paz do Senhor, tá amarrado. E aí fala em línguas, olhando-lhes, cântares, lavachaias, crinésias, ó irmão, eis que te digo, e vai. E vai assim para poder pertencer, para poder ser... Fazer parte do esquema. Fazer parte do esquema. Meu Deus. Ouvi as pessoas falarem, Shuri canta, Shuri anda. Shurianda. Shuriandores, cantores. E falava igual as pessoas que falavam que eu tinha o Espírito Santo de Deus. Mas um dia o Evangelho entrou na minha vida e eu larguei esse troço. Hoje vou à igreja de calça jeans, tênis, camiseta, graças a Deus, sou membro de uma igreja tradicional. Mas que prega a total suficiência da graça. Amém. Hoje falo oi, tudo bem? Amém. Você veja como o aprisionamento muda o jeito do cara cumprimentar. Não pode dizer oi. Não, tem que falar. Olha, deixa eu te dizer, brother. Senhor, tá olha só, teve um tempo. Gente. Assim que eu me converti, eu nunca tive esse esquema de a paz do Senhor, meus irmãos, nem nada disso. Né? Sei, Caio. Eu sou aquele cara que veio dali, estava logo pregando ato contínuo, pregando para os amigos, e 3 meses depois de convertido estava pregando em público. E o linguajar não tinha mudado em muitas coisas. Uma vez eu falei, pessoal, que era necessário amar a Jesus de pau enfiado até o talo. Isso, Caio. E eu disse mesmo. No púlpito. E para mim aquilo significava aquele que perseverar até o fim será salvo, aquele que tiver compromisso. Mas eu vi o povo abrir assim a boca e um amigo meu ficar morrendo de rir, eu não sabia nem o que eu tinha dito, porque até essa expressão, que lá no Amazonas era muito comum, escuta, você vai ao cinema hoje à tarde, você dizia de pau enfiado. Quer dizer, está tudo certo. Não significava nada, era só estou aí. Está confirmado. Eu falei nesse sentido, mas que era final. Então, eu ainda estava nesse estado, mas à medida que eu fui entendendo o meio e fui me policiando em algumas coisas para só falar o que fosse adequado, e eu mesmo, logo, tive uma expansão imensa vocabular na minha existência. Então, eu nunca cheguei nos lugares dizendo a paz do Senhor. Eu sempre, se fosse de dia era bom dia, se fosse à tarde era boa tarde, se fosse à noite era boa noite. Então, só isso. No máximo, é um prazer estar aqui, vamos ler isso aqui e vamos pregar o Evangelho. Pois bem, aí eu comecei a viajar, com mais ou menos uns 22 anos. Comecei a viajar muito por aí, fazendo conferências evangelísticas, cruzadas evangelísticas e não sei o quê. Você entrou no esquema, não, cara? Assim, não era um esquema que tinha, não. Era só trabalho mesmo. Sim, claro. Era paixão e trabalho. O esquema não é pejorativo. Você virou pastor mesmo. E pregador evangelista no Brasil e no mundo. Então vamos lá. E eu fiz de todo o meu coração, com toda a sinceridade e verdade diante de Deus. Então, eu comecei a chegar nesses lugares e dizer boa noite, irmãos. E quando era um lugar assim, bem pentecostal, ou como a grande maioria pentecostal, tinha gente que levantava e dizia, boa noite não, a paz do Senhor. Por favor, nos dê a paz do Senhor. Aí eu dizia, a graça e a paz do Senhor sejam convosco, irmãos. Aí todo mundo, aleluia! Aí você cumprimentou a galera. Meu Deus, eu não tenho nada contra dizer a graça e a paz do Senhor sejam convosco. Eu tenho contra transformar isso numa senha de entrada. Isso. Para um login. Um login? Eu tenho ojeriza a fazer disso uma senha de entrada. Mas você veja de que tamanho ficam as cabecinhas. Certo. Como as advertências a vida inteira acerca da minha barba que eu tive no meio pentecostal, no tempo em que deixar a barba ou o bigode crescerem no meio pentecostal era a vaidade imensa de um homem. Cara. Extrema vaidade. E também era sinal inequívoco de que você era comunista. Vaidoso e comunista. Barba grande. E eu sempre tive barba. Desde adolescente eu sempre gostei de barba.
Sempre disse, eu sou um homem de barba, desde que eu era menino. Pois bem, e o que me advertiram quando eu comecei a pregar nas assembleias e nas igrejas pentecostais do Brasil inteiro, e em cruzadas, viam aqueles profetas, eu ainda muito jovem, claro, e com tanta gente à minha volta, o cara vinha e dizia, não é? Olha só, o Senhor mandou lhe dizer que ele já lhe ungiu profundamente, apesar da sua barba. Apesar de. Mas no dia que você tirar a barba, você vai ver a bênção. Ou ali andorixandoris malacraias, o irmão verá a bênção se multiplicar. Glória aí. Mas o que já passou de gente na minha vida assim? Mandando essa barba. Como uma vez um garoto numa fila veio para mim e falou, um garoto bem, com aquele estereótipo naquele tempo de ser um garoto bem pentecostal, aquela Bíblia grande, aquele terno bem engomado, aquele gomex na cabeça, aquela postura assim de ficar se levantando na pontinha dos pés, como os anciãos pentecostais de antigamente ficavam fazendo assim, e lá vem ele, de vez em quando ele, glória, glória. Ele já era o quinto da fila e você já ouvia o gemido de bom. Chegou o rapaz, quando ele chegou ele falou, é apenas para lhe dizer uma coisa, imagina só sem barba, como essa unção de Deus não iria pegar fogo e incendiar tudo. Aí eu falei, em mim e em Jesus, não é, irmão? Aí ele, como? Eu falei, em mim e em Jesus. Já imaginou Jesus também sem barba? Imagina Jesus sem barba. Ele não ia poder nem dizer Lázaro, vem para fora. Ele ia ter que dizer Lázaro, irmão de Marta e de Maria, que mora em Betânia. Senão todos os Lázaros iam levantar. Porque era muito mais poder, né? Muito mais poder. Imagina só. Olha isso. Em mim e em Jesus, não é, meu irmão? Aí ele foi embora, mas você veja como a mente fica pequena, como o cara se imbeciliza por causa de uma história dessa, como reduz tudo. O mundo se acanha de um modo que você não acredita, brother. Eu descrevendo, você não acredita. O que essa máquina de estreiteza mental, que o preconceito, que é a matrix religiosa, mais poderosa é a do preconceito, sim, da pré-definição de quem é quem, e da necessidade de todo mundo imitar um determinado padrão de clonagem para poder se identificar com um grupo superior em relação ao joio do mundo. É a reunião dos trigos presunçosos, pecaminosos e hipócritas que acaba se produzindo. E o que de doença, de atrofia de mente, de alma, de emoção, de talento, de dom, de humanidade, de expressões de sensibilidade e de percepção não morrem num ser humano quando ele fica desse tamanho. É uma ação de podamento, de podação, de castragem do ser, como poucos poderes na Terra realizam, de diminuição da percepção humana e da alma humana. É o que a gente vê, o preconceito, e quanto mais ungido e religioso e fanatizado ele seja, mais estreitante e adoecedor da mente ele se tornará. E aí, amigão? Você falou que eu não tenho noção, realmente eu não tenho, cara. Não tem, não. É impressionante. Tem uma... deixa eu terminar de concluir aqui o que ele está falando. Mas um dia o evangelho entrou na minha vida, larguei tudo isso, e hoje vou à igreja de calça jeans, tênis, camiseta. Graças a Deus sou membro de uma igreja tradicional que prega a total suficiência da graça. Hoje falou e tudo bem, a gente parou por aí. E para concluir, todas aquelas pessoas que conviveram comigo naquela época, de aparências religiosas, dizem que eu me desviei. Outros dizem que... Você mudou o tênis, o sapato pelo tênis, uma calça X pela jeans, uma camisa de um tipo por uma camiseta, uma coisa mais leve, ele se desviou da fé. Os caras usam um brinquinho assim, cara. Aí está desviado mesmo. Dependendo, tem uns poucos grupos nos quais ele não está. Mas o grosso mesmo. Do grosso mesmo, do povão e das igrejas por aí, que não são universal. Essas aí são igrejas do barulho e da pedição marqueteira que a gente percebe. Mas o povão mesmo, as igrejas pentecostais tradicionais do Brasil, espalhadas por todas as bibocas, um brinco desse é inaceitável. Aí o pessoal fala assim, outros dizem que me apostatei e que estou no inferno. Mas eu não me importo, cada dia que passa sou mais e mais feliz em ser eu mesmo.
Caio, como é bom sermos nós mesmos e poder aceitar as pessoas como elas realmente são. É verdade. Por isso te pergunto, o que faz os crentes viver essa aparência religiosa tão vazia, Caio? Eu gostaria de entender isso. Eu respondi antes. Já está respondido. Você parece que adivinhou a pergunta, Caio. Caio, aí é o seguinte, você falou para você não tem noção, né, do que está rolando e tal, e tem uma pessoinha aqui, uma garota, ou senhora, uma mulher, que ela chegou aqui, assim, ó, apareceu. Sim. Aqui tá assistindo há 2 meses o Papo de Graça. Sim. E ela, olha, ela vai escrevendo, bota aqui, jovem, rapidinho, dá uma fechadinha, Caio, pra você ver lá no monitor, ela vai botando, de 10 em 10 minutos você vai falando e as coisas vão vindo nela, as dúvidas que ela tem, e ela vai escrevendo frases. Aí eu separei todo isso só pra você entender o perfil aqui, ó, tá vendo? Cada vermelhinha, linha dessa aqui vermelha, é uma ocorrência dela. Sim. E umas são questões diferentes. Certo. É pra você entender o perfil de gente nova que tá aqui. Certo. E o que tá ocorrendo na mente dela. Certo. Quando ela entrou aqui no Tá papo. bom. Então vamos lá. A primeira ela fala assim, ó, o que é que vocês são? Eu comecei a assistir, até agora não entendi nada. Só sei que eu gosto. Então tá tudo bem, né? Aí ela sou da Assembleia de Deus. Qual é a igreja de vocês? Há uns 5 meses atrás, eu vi esse homem no YouTube, gostei de ouvir ele. Parei uns 2 meses, agora voltei a ouvir de novo. Como eu faço para entender as coisas que ele fala? É tudo diferente do que eu aprendi até hoje. Já fiquei muito perturbada, agora já está melhor. Sou de Alagoas, aqui não tem esse movimento. Eu perdi a vontade de ir na igreja. O que eu faço? Aí ela volta. As mulheres aí podem usar qualquer roupa. Meu pastor diz que a gente tem que guardar as tradições, conservar os bons costumes, Claro. porque está escrito assim. Porque está escrito assim. O que quer dizer isso? Pergunta. São bons costumes. Por que você não se comunica com o povo alagoano? Nunca ouvi falar de vocês aqui. É bom ouvir o Caio Fábio, ela já começou a decorar seu nome. Só não sei o que ele é. Você só. Aí vai intervalo, dá intervalo, ela vai. Você só bota música internacional? Eu não entendo nada. Dá pra botar música brasileira ou nenhuma presta? Isso ao longo do programa. Como é que ensina os filhos no caminho do Senhor sem a igreja? É meio complicado o jeito de vocês. Outra. Isso aí é a igreja. Como faço para tirar todas as minhas dúvidas a respeito do Evangelho? Às vezes acho que eu estou me desviando. As pessoas têm que seguir tudo que o apóstolo Paulo diz? A Bíblia manda a gente ter um modo de se vestir ou de ter algum tipo de aparência. Eu acho que Paulo fala sobre isso. Me explique. Aí depois ela vai. É pecado querer andar arrumado? É para parecer com os patriarcas? Aí ela fala assim. Deve ter sido quando eu falei do meu chapeuzinho. Sim. Qual é a aparência de quem serve a Deus? Não tem. Pedro parecia com Jesus, pelo jeito, pela roupa, foi assim que conheceram ele, quando ele negou Jesus. A gente vai ter que Ela para aí. se vestir na moda da Galileia de 2000 anos atrás, né? Vamos ter. Para tentar parecer com Jesus. Agora, como Jesus parecia com todo mundo, na hora que Judas foi traí-lo, ele teve que dar uma senha para os guardas saberem quem era. Do contrário, não saberiam distinguir Jesus dos outros homens, mostrando que Jesus era, na aparência, um homem no meio dos demais homens. Comum. E que não tinha nenhum destaque especial, a menos que Judas fosse lá beijar-lhe a face. Do contrário, ninguém olharia e dizer, aquele ali, obviamente, aquele é Jesus. Ia ver. Né? Porque crente quer que a gente olhe assim num paredão e diga que obviamente sabia que aquele era crente, olhando no paredão. Aí por isso ele usa um outdoor. Todo crente religioso é um outdoor. É o outdoor? Ele é um outdoor religioso, de aparência. Se for mulher, dependendo do tipo de coque que ela usa aqui, a gente sabe de que igreja ela é, de que linha da Assembleia de Deus ela é. Desenvolve até um determinado biotipo, porque de tanto você ficar olhando para a mesma mulher do pastor, 50 anos, e para as outras mulheres que vão ficando parecidas com a mulher do pastor, é impressionante como esse mente, coração, convivência e cultura vão moldando de modo que às vezes até as mulheres da igreja no passado ficavam muito parecidas umas com as outras.
porque vão ficando parecidas no falar, no andar, no vestir, no perfumarem-se, no que aparentam, nas modas e nas prisões de cabelo, nas prendidas de cabelo que fazem. A estreiteza do que é permitido é tão grande que vai criando uma clonagem com o passar do tempo. Então, o crente é um billboard, é um outdoor de anúncio, seja a mulher ou seja o homem. E a Bíblia é a inegabilidade desse sinal, carregar, e a forma de carregar. Não é? Existem formas de carregar que denunciam o seu grupo, de que grupo você é, de que linha você é. Caio. Se você é mais histórico, que leva mais aqui, a bichinha. Tem essa coisa? Tem. Os históricos carregam mais por aqui. Por aqui assim, vão andando por aí, trocam para cá. Aí quanto mais o pessoal brinca e diz que os batistas gostam de carregar mais aqui assim, embaixo do braço. Agora o pentecostal que se preza leva aqui assim. No peito. Leva no peito. Então leva bem no coração, porque a espada está no coração. Sim. Essas são as coisinhas. E isso vira obrigatoriedade. O modo de falar, de se expressar. Então você imagina, todo religioso que fica fanático pelo grupo ao qual pertence e quer identificar-se, ele cria esses moldes, ele aceita esses moldes, ele vira esse clonezinho dessa coisa, desse tamanho. E tudo que existe passa a ser aparência. Ser interior inexiste. A ênfase inteira é para fora. Aquilo que alguém mencionou há pouco ali sobre a aflição de ter sido criada desde a igreja, numa família em que tinha que usar o melhor perfume, a melhor roupa, tudo para ir aos cultos. É comum. E o argumento espiritual é para a casa de Deus. Você vai a um casamento assim, se fosse o casamento do governador, como você iria? Para Deus você vai vestido de qualquer maneira? Essa é a conversa. Deus está naquela casa. Deus não está presente no coração, na vida, o tempo todo, não. Naquela casa. Então a gente se veste para chegar na presença de Deus, naquela casa de Deus. Exatamente. Você veja o regionalismo, o tribalismo, a paganização de Deus. Aí você se veste para aquilo ali. Caio, deixa eu emendar uma. Você está na veia da pergunta aqui, não, eu tenho que te usar aí, ó. Caio, com relação à aparência, como o ministro do Evangelho deve se portar? Vemos que hoje as pessoas não têm mais reverência, nem se portam de forma conveniente na presença de Deus. Como você vê isso à luz de malaquismo? Não, para mim não tem nada a ver com malaquismo nem com nada. Deus é espírito. Sim. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E quando se trata de reunião para adorar a Deus juntos em espírito e em verdade, eu busco levar todo mundo a toda a consciência de atenção. Não é só de reverência externa. Não, é de reverência interior. Reverência é algo que começa no coração. É um curvar-se interior. No coração. De tudo que o coração de melhor possa construir. E do lado de fora, o que seja próprio. Se silêncio, silêncio. Se louvor, louvor. Com canções, se leitura, leitura. Se pregação, pregação. Se seja lá o que for. Cada coisa com a sua própria adequação. Agora, o modo de se comportar é com bom senso. Com bom senso. Carregando no coração a adoração, a reverência. E o modo de vestir não existe. Se estiver muito quente, meu amigo, e o ambiente é adequado, uma bermuda não está mal. Se está um dia normal, vai normal. Se está muito frio, vai com roupa de frio. Eu não sei quem foi que inventou essa reverência de roupas, ou disso ou daquilo. A única coisa sobre a qual a Bíblia fala é sobre sobriedade em tudo, inclusive no vestir. O Novo Testamento reafirma isso. Seja sóbrio, não seja espalhafatoso. E isso não tem nada a ver com cores, tem a ver com atitude. Tem gente que mesmo não usando nada, a pessoa é um espalhafato. Cara. Não é? Ele pode chegar vestido careta. Pode ir de marrom. Pode ir de marrom caretão, mas ele é um espalhafato. A energia dele é um espalhafato. Tem outros que vêm vestidos diferentes, mas a energia deles é quieta. É calma, é serena, é sóbria. Tem gente que vai de xadrez, ninguém vê. Ninguém vê, nem percebe. Ninguém vê. Não é? Porque é o que está dentro de você, o que grita muito mais. É a sua atitude. Então, o modo é o modo sóbrio, é o modo normal, é o modo de quem, para ser identificado, precisa ser beijado. Se quem estiver chegando de fora não conhecer você, não tem nenhum neon na sua cabeça. E
E cada pessoa tem que saber quem é. Tudo em cada um de nós tem que ser natural, tem que ser espontâneo. Eu não estou fazendo nenhum favor a ninguém de me vestir de qualquer jeito. Cada dia eu me visto para mim, do jeito que me dá vontade. As roupas eu escolho para mim, do jeito que me dá vontade. Não estou me vestindo para ninguém mais, a não ser para eu me sentir agradavelmente confortável. E não tem nenhuma mensagem sobre nenhuma mensagem, nenhum compromisso, nenhuma ideologia, nenhuma vontade de criar uma determinada impressão, não tem nenhum gênero, não tem nenhum estereótipo a ser fabricado, não tem nada. Quem quer que pense outra coisa está perdendo tempo. E essa novinha que está aí, Caio, o que dizia ela? Que novinha? Dessa nossa amiga? Nossa amiguinha que faz essa bateria de perguntas. Ela vai ter que ter paciência, que ela vai entender. Ela precisaria ir lá no meu site, no caiofabio.net, começar a ler lá. Se ela quiser entender um pouco mais o que eu ensino do ponto de vista comunitário, em relação ao forjamento de grupos que se reúnem para adorar a Deus, entre lá no blog do caminho.com, mas no caiofabio.net tem tudo. E vai ter que assistir muito a Vem Ver TV, não só o Papo de Graça, mas assistir as outras coisas que você vai compreendendo. Então, minha querida, paciência. Se você pegar o Novo Testamento e começar a ler, que é o que de mais expressivo e importante você tem que fazer, você vai ver se o que você está ouvindo parece com Jesus, é como Jesus, confere com Jesus, tem exatidão com o que Jesus ensinou ou não. Então, se tiver exatidão com o que Jesus ensinou, pode me chamar de um divulgador do Evangelho, de um amigo de Jesus. Se não tiver exatidão com o que Jesus ensinou, com o que os Evangelhos ensinam e os apóstolos ensinam, então eu estou aqui como um falsificador do Evangelho. É simples assim. Quer saber quem eu sou? Leia o Novo Testamento. E à luz do Novo Testamento, ouça o que eu estou dizendo, o espírito com o qual eu estou lhe ensinando, e você saberá quem eu sou. Você entendeu, minha amiga?